Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 7 de junho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou falar, entre outras coisas, sobre a chegada de mais um concorrente do Uber em São Paulo, nova entrevista com o George Hotz sobre o projeto de carro autônomo dele, campanha publicitária do Instagram e a invasão da conta do Mark Zuckerberg no Pinterest e no Twitter. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje falando sobre o Facebook, que decidiu que vai desabilitar o Messenger do web app deles, a exemplo do que eles já tinham feito no app nativo da rede há uns anos. Igual ao que aconteceu da outra vez, um grupo cada vez maior de usuários do web app vem se deparando com uma mensagem que fala que as conversas deles vão morar no app nativo do Messenger daqui pra frente e, pelo menos por enquanto, ainda dá pra dispensar essa mensagem e continuar tendo acesso às conversas que estão lá. Mas, de acordo com o próprio Facebook, que pra variar tá usando a velha desculpa de querer oferecer uma melhor experiência pro usuário, a partir do verão americano as mensagens vão ficar inacessíveis no web app e aí os usuários vão ser obrigados a baixar e usar o Messenger se quiserem continuar conversando com os amigos pelo Facebook. E falando no Facebook, o Sr. Mark Zuckerberg e mais um monte de gente famosa, tipo o Keith Richards e a Kylie Jenner, passaram vergonha nos últimos dias, depois que as contas deles no Twitter e no Pinterest foram sequestradas. Os autores da invasão, um grupo chamado One My Team, disseram que, pelo menos no caso do Zuckerberg, o hack aconteceu porque a senha dele estava lá no pacote de 120 milhões de usuários do LinkedIn que tiveram as informações vazadas, e pra piorar, o Zuckerberg usava a mesma senha que eu juro pra você, era dá pra todos esses serviços. Curiosamente, o pessoal do Our Mind Team disse que não pretendia fazer nada de errado com as contas e que isso era só uma espécie de teste de segurança. De fato, as contas foram suspensas algumas horas só depois da invasão e foram devolvidas aos donos, e isso tudo só serviu para mostrar como é uma péssima ideia usar a mesma senha para todos os serviços, ainda mais quando a senha é dá. Agora o assunto é o Instagram, que vai começar a veicular na França a primeira campanha institucional da rede. As peças, que vão incluir banners na internet, outdoors nas ruas e nos metrôs e comerciais do cinema, vão promover vídeos e fotos legais de autoria de usuários franceses. A escolha da França como lugar para veicular a primeira campanha do Instagram se deu por conta da Euro 2016, que é o campeonato de futebol que a França vai sediar e que vai começar nos próximos dias. A intenção do Instagram é veicular a campanha até agosto e, estrategicamente, o objetivo deles é contra-atacar o aumento da popularidade do Snapchat no país e promover a ideia da galera postar as fotos da Euro no Instagram ao invés de postar em outro lugar. Ontem eu comentei aqui que depois de alguns meses bem tensos e bem complicados, o Tony Fadell anunciou a saída dele na Nest. Pra quem não sabe ou não se lembra, o Tony Fadell ajudou a conceber o primeiro iPod lá na Apple, aí ele foi embora e fundou a Nest, que fazia um termostato inteligente e acabou sendo comprada pelo Google. Hoje a Nest tem uma linha um pouco maior de produtos, mas parece ter estagnado há algum tempo. Eles não lançavam nada de muito relevante há mais de um ano, o Google culpava o Fadell por isso, o Fadell culpava o Google e deu no que deu. Ele foi embora da Nest e, aproveitando a demissão, ele resolveu dar uma entrevista bem interessante para Bloomberg comentando a história toda. A entrevista é bem comprida, não dá para comentar tudo aqui, se você quiser ler é só pegar o link na descrição, mas dentre as informações mais interessantes estão o comentário de que o Fadell já vinha pensando em deixar a Nest desde muito antes de toda essa briga acontecer. Ele diz que toda essa confusão pegou ele e a equipe dele de surpresa, que as reclamações não condizem com a realidade, e diz que não se arrepende da forma como ele conduziu a Nest nos últimos anos. Ele fala que ao invés de ficar se concentrando nas críticas que especulam que eles poderiam ter vendido vários milhões de unidades a mais dos produtos deles, ele prefere olhar para os milhões de clientes que de fato compraram os produtos e estão satisfeitos com eles. A entrevista segue tratando da fama de tirano que ele tem, falando sobre os arrependimentos e o que ele poderia ter feito diferente na carreira dele, e caso você se interesse por esse tema, eu sugiro que você tire uns 20 minutos para ler o papo que ele bateu lá na Bloomberg, porque ficou bem interessante. Agora o assunto é a Microsoft, que lançou ontem um aplicativo de gerência de projetos chamado Planner, com a intenção de competir com os programas já bem estabelecidos no mercado, como por exemplo o Trello e o Asana. Lançado como parte da suite Office 365, o Planner não traz exatamente nada de muito novo em relação à concorrência, ele é feito para ajudar o pessoal a se organizar, saber que pé que está cada projeto, ver o que cada um está fazendo, mas ele tem uma grande vantagem frente aos outros programas dessa categoria. Por ser um aplicativo da Microsoft e se integrar de forma nativa com os apps tipo o OneNote e o Outlook, isso deve facilitar bastante a adoção dele pelo mundo corporativo, que geralmente é bem engessado e não gosta de mexer em coisas novas tipo o Asana. Como o Planner já tem integração nativa com o resto do Office e a interface dele é bem parecida já com o que o pessoal está acostumado, é bem provável que ele seja adotado com relativa rapidez. Como eu disse, o Planner já está disponível desde ontem, ele é de graça para quem assina os diferentes planos do Office 365, e se você quiser ler o anúncio oficial da Microsoft sobre o aplicativo, com direito até uma história que eles contaram envolvendo a Câmara Municipal de Cascais lá em Portugal, tem um link para ele aqui na descrição do episódio.
E falando na Microsoft, pintou uma atualização do app Microsoft Health lá no Google Play dos Estados Unidos, que traz compatibilidade entre a Cortana e a Microsoft Band para quem usa um celular Android. Antes, essa integração entre a pulseira e a Cortana só funcionava para os usuários do Windows Phone, mas agora, pelo menos lá nos Estados Unidos, quem tem a Microsoft Band e usa um Android vai poder dar os comandos de voz para a Cortana, que vai passar a cumprir as ordens igual que acontece para quem usa o Windows Phone. Ainda sobre a Cortana, outra galera que agora tem acesso ao assistente virtual é quem participa do programa de beta do Xbox One. Oficialmente, a Cortana só vai chegar no Xbox One junto da atualização de aniversário do Windows, isso para quem mora nos Estados Unidos, Reino Unido, Itália, Alemanha e Espanha, e os jogadores vão conseguir chamar assistente virtual usando ou um headset, ou o sensor do Kinect, ou então o painel do sistema. Agora o assunto é a Coma.ai, que ganhou uma matéria bem extensa lá no The Verge para contar como que andam os planos deles de disponibilizar um kit de $1.000 que vai transformar qualquer carro num veículo autônomo. Pra quem não sabe do que eu tô falando ou não se lembra, eu comentei sobre eles no episódio 43 do Loop Matinal, e essencialmente é o seguinte: o George Hotz, que é o dono da empresa, é uma espécie de menino prodígio dos hackers. Ele foi o primeiro a conseguir desbloquear um iPhone, ele tinha uns 17 ou 18 anos, aí uns anos mais tarde ele foi o primeiro a desbloquear um PS4, e agora aos 26 anos ele tem desenvolvido um sistema baratinho que vai fazer com que qualquer carro consiga sair por aí rodando sozinho. Bom, nessa matéria do The Verge, ele comenta sobre uma certa rivalidade entre eles e a Tesla. Ele fala que a Tesla tem maltratado eles desde que eles começaram a desenvolver o sistema, e ele aproveita para dizer que logo qualquer um vai poder ajudar a evoluir ainda mais os algoritmos da companhia, acoplando um celular ali no painel do carro e filmando o trajeto para que ele consiga incorporar lá no sistema o máximo de situações de trânsito que eles conseguirem. O post também conta com um vídeo que mostra mais uma vez o projeto dele em ação, dessa vez ele bem mais refinado do que no vídeo do ano passado, e vale a pena você assistir para entender o tamanho da mudança que o George Hotz tem a oportunidade de causar no mercado automotivo se ele conseguir mesmo lançar o kit que ele vem desenvolvendo. Eu quero um! Agora o assunto é a Apple, que parece que no fim das contas vai conseguir abrir lojas lá na Índia. Isso porque, de acordo com uma matéria publicada no jornal Times of India, o governo do país vem considerando abrir uma exceção para a Apple e não deve obrigar a empresa a ter ali na loja pelo menos 30% de produtos com fabricação local. A matéria diz que o governo vem considerando aplicar essa exceção para a Apple por 2 ou no máximo 3 anos, para aí sim começar a valer essa lei. A ideia é fazer com que a Apple chegue com calma no país, consiga criar demanda e volume de vendas, para aí sim ter laços suficientes com a Índia que justifiquem uma produção local de equipamentos e componentes. E por último, estreou ontem em São Paulo mais um concorrente do Uber, que é o serviço chamado Cabify. Com uma proposta um pouco mais simples do que a do Uber, na verdade um pouco mais próxima do funcionamento dos táxis, o Cabify não tem uma tarifa dinâmica. A bandeirada deles custa 50 centavos nos horários normais e R$3 nos horários de pico, e em seguida eles cobram um percurso por quilômetro, e o preço varia de acordo com a distância percorrida. No geral, o serviço é um pouco mais caro do que o Uber Pool e mais barato do que todos os outros, 99 Top, o Uber Black e por aí vai. Em relação às categorias de carros, por enquanto só tem o Cabify Lite, que é tipo um Uber X, mas a empresa planeja estrear o Cabify Executivo para concorrer com o Uber Black ainda em 2016. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links de tudo que eu comentei aqui hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no youtube.com/loopmatinal e no soundcloud.com/loopmatinal. Se você tem um app, um produto ou um serviço bacana e quiser anunciar ele aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente conversar. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MV Sementes que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência, não deixe de se inscrever lá no canal do Loop Infinito no YouTube e eu volto amanhã de manhã. Falou!